A partir daí começa-se então a história de outro personagem meio marcante na Bíblia, que se chama Moisés. Então passaram-se muitos anos e o faraó desconhecia esse povo judeu. Eles começaram a se multiplicar e o faraó começou a pensar, olha, esse povo está se multiplicando muito, já eles vão arrumar uma guerra contra a gente. Então nós só temos uma solução, nós vamos matar todos os primogênitos, todos aqueles primeiros que nasceram, nós vamos matar todos eles, que é para diminuir a densidade demográfica desse povo. Então o que aconteceu? Nisso nasceu Moisés. A mãe de Moisés, não queria entregar o filho para os egípcios, fez um ato desesperado. Ela colocou o filho embalado em algo que boiasse e colocou ele no rio e pediu para que a irmã de Moisés mais velha seguisse aquele neném para saber onde que ele iria parar. Então, pelas graças de Deus, ele foi parar nas mãos da filha do faraó, que criou como se fosse da família egípcia. A partir daí, o Moisés cresceu, filho adolescente, até que chegou um dia que ele viu um egípcio maltratando um judeu, e ele pegou e matou esse judeu. Então, com medo, ele fugiu para terras distantes. E até que chegou um momento em que Deus falou com ele e disse, Moisés, tu foi o escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito. O Moisés era gago, disse que não tinha eloquência para falar, e Deus, então, designou o irmão dele, Arão, para poder ser o porta-voz de Moisés. E deu a ele um cajado, que diz que esse cajado daria o poder divino a Moisés. Então aí nós vamos passar por toda aquela história que eu acho que muitas pessoas já conheceram de filmes, né? Desenhos animados, enfim, daquelas pragas mandadas para o povo do Egito, que era para poder libertar os judeus, e o faraó endurecido disse que não libertaria, até que o seguinte, Deus falou o seguinte, olha, o faraó não quer liberar o povo judeu de jeito nenhum, né? Então nós vamos fazer o seguinte, todo o primogênito deles vão falecer, e os dos judeus não vão falecer. Alguém pode perguntar assim, meu Deus, que Deus mau! Como é que Deus matava o primogênito dos egípcios e só deixava os judeus? Por que isso? Ora, gente, mal pra gente, porque aí pra gente morrer é o fim. Para Deus morrer é o recomeço. Quando uma criancinha nasce, morre, Deus recebe ela nos seus braços. Pra gente é o fim, acabou, uma tragédia acontecer uma coisa dessa. Porque nós somos que nem criancinha nos parques. A gente só tem a dimensão do que acontece no parquinho. Saiu do parquinho e a gente já perdeu a visão. A gente não sabe mais o que aconteceu. As criancinhas do Egito que vieram para os braços de Deus. Então aconteceu que nessa história, o faraó perdeu o filho dele primogênito. E nesse momento ele resolveu decidir o povo judeu seguir viagem. Só que quando o povo judeu estava em frente ao mar, e o povo judeu passou, e os egípcios não conseguiram passar. Então, a partir da história de Moisés, a gente vai começar a nossa história na Bíblia. Porque reza que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. No entanto, há contradições sobre o próprio Moisés ter escrito os 5 livros. Por que alguns estudiosos acreditam que há contradição nisso? Porque Moisés não poderia ter escrito a própria morte, como ele fala lá no último livro da Torá, Moisés descreve a própria morte, que, segundo os estudiosos, seria impossível. É descrito na Torá, ou no que a gente chama do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da lei da Torá, que a Torá também compõe os profetas, né, mas é subdividido no Pentateuco, que é os 5 livros, começando de Gênesis, né? Então, realmente a base começa aí, claro, tirando a criação do homem e as primeiras civilizações, né, que depois veio com Noé, depois de Noé, aí a história de Moisés também é uma das primordiais aí para se entender um pouco da história da Bíblia, né, que é o que a gente está querendo começar da Bíblia, que eu digo as escrituras, né? Que é um assunto para frente. A gente sabe que a Bíblia é uma coleção de livros que foi intitulado um pouco mais para frente, né? No Concílio de Nicéia com Roma, Constantino, mas isso é assunto para outro debate, outra
outra instância, mas